Boa noite a todos e que a doce e serena paz do Mestre Jesus possa envolver a todos nós aqui, encarnados e desencarnados. Então, dando prosseguimento aos trabalhos da noite de hoje, vamos pedir à nossa irmã Cristina que faça a leitura preparatória do ambiente. Boa noite. Contrassensos. Quando a gota se viu qual uma gema valiosa, na folhagem da primavera, insultou o rio em que se formara. Sai da frente, monstro do chão. Quando o tronco se agigantou diante do firmamento, blasfemou contra a própria raiz. Não me sujes os pés. Quando o vaso passou pela cerâmica em que nasceu, gritou irado. Não suporto essa lama. Quando o ouro se ajustou ao palácio, indagou da terra que o produzira. Que fazes aí, barro sujo? Quando a seda brilhou na pompa da festa, disse a largata que lhes dera a existência. Não te conheço, lava mesquinha. Quando a pérola fugiu, soberana, exigiu da ostra em que se criara. Não te abeires de mim. Quando o arco-íris se viu admirado, acusou o sol de que se fizera. Não me roubes a luz. Copiando esses contrassensos figurados da natureza, o homem insensato, quando erguido ao pedestal do orgulho pelos abusos da inteligência, costuma escarnecer de si próprio, afirmando orgulhoso: a vida é poeira e nada, e Deus é ilusão. Emmanuel, do médium Chico Xavier. Como sempre, né? Ótimas lições que a gente não pode, de uma primeira leitura, a gente não consegue absorver tudo. Mas a gente vai lendo e vai tirando lições e mais lições para o nosso dia a dia. E vamos pedir à nossa irmã Zilda que faça a prece inicial. Boa noite a todos, meus irmãos. Eu antes gostaria de fazer uma pergunta. Tem alguém aqui na plateia que está aqui pela primeira vez? Por favor, levante a mão. Tá. Mas que todos sejam bem-vindos. Então vamos fechar os nossos olhos, fazer uma inspiração profunda e expirar, relaxando, nos colocando numa posição confortável e tentando esquecer o mundo lá fora. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, pela oportunidade do dia de trabalho, de aprendizado, pela saúde, pelo alimento e pela graça de aqui estarmos nesse momento, recebendo do alto as bênçãos misericordiosas do Mestre Jesus, nos acolhendo as nossas necessidades mais urgentes, nos fortalecendo e nos amparando na nossa caminhada. Mestre querido, que a tua paz, que o teu amor, que a tua luz, que tudo sabe, que tudo vê, continue a nos envolver, a nos amparar, a amparar os nossos irmãos que por ignorância ainda não te conhecem e permanecem no erro da vingança, do ódio, que possamos, antes de mais nada, Mestre querido, estender as nossas mãos, nos perdoando os nossos desafetos do caminho, buscando assim caminharmos lado a lado na tua direção. Ampara também, Mestre querido, aqueles que aqui não puderam estar por alguma razão. Os fortalece e os ampara. Os intui, Senhor, a nossa querida irmã Vera, que proferirá a palestra desta noite, que ela possa ser amparada e iluminada pela espiritualidade amiga que já se faz presente desde o amanhecer deste dia. E que a tua bondade, Senhor, faça com que entendamos as tuas lições aqui trazidas, que possamos refletir e tentar colocarmos em prática
alguma coisa que seja, mas que não percamos, meu irmão, a esperança que o Evangelho bendito nos traz, pois Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que caminhemos em sua direção. Que assim seja. Na noite de hoje, nós vamos, a Vera vai apresentar, né, o valor de uma existência. Então, que Jesus lhe abençoe, Vera, que você seja feliz, como sempre é, nas suas exposições, e que possamos tirar o melhor dessa exposição, o melhor para nós, né? Possamos prestar atenção, refletir e aprender, que nós estamos aqui, na verdade, para aprender. E que Jesus lhe abençoe. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Eu não escutei ninguém dizer boa noite. Boa noite. Está todo mundo tão desanimado. Pois é, aqui estamos mais uma vez, trazendo um tema que não é novidade. Muitos têm falado, mas cada um que traz, eu acredito que a gente traz sob uma determinada ótica, uma determinada perspectiva, que sempre tem estimula, sempre traz um estímulo a determinadas reflexões. Como Vânia disse aqui no início, o tema que nós vamos apresentar, e hoje a novidade é que não deu para fazer PowerPoint, não vamos ter imagens, então eu espero que preste atenção, é o tema, o valor de uma existência. Então nós vamos começar refletindo o que é valor. É uma coisa assim, a gente fala muito, mas dificilmente para pensar. E muito mais raramente a gente se dedica a refletir a importância dos valores na vida de cada um de nós. Então vamos começar. Valor. O que é valor? Alguém vai dizer, é aquilo que eu dou valor, aquilo que eu dou importância. Certamente, né? Valor é aquilo que a gente dá importância. De onde vêm os valores? Eles se originam de quê? Então vamos descer ao fundo do alicerce da formação da nossa personalidade, da formação do nosso próprio comportamento no mundo. O que a gente tem lá embaixo, no fundo da pirâmide, da nossa estrutura, é a nossa visão de mundo. A forma como nós olhamos o mundo, entendemos o mundo e vamos, em consequência, nos colocar diante do mundo. Filosoficamente falando, né, são justamente o conjunto dos paradigmas que a gente adota para enxergar a realidade. Para exemplificar, nós vamos encontrar pessoas que olham para o mundo e dizem, bom, só existe isso aqui. A vida começa, termina aqui. Não existe nada depois. Tem muita gente que crê firmemente nisso aí. São materialistas. Então imagine, alguém que vê o mundo como uma criação do acaso. Inclusive, essas pessoas até aceitam a teoria da evolução e se baseiam na teoria da evolução para justificar a não existência de Deus. Hein? É tão contraditório que não dá para compreender, mas é assim que as pessoas raciocinam. Principalmente nos meios acadêmicos, quanto mais, né, títulos se tem, mais as pessoas vão ficando descrentes. O que eu considero uma incoerência, mas enfim. Para quem tem essa visão materialista, que não crê numa vida após a morte, que não crê num Deus criador de todas as coisas, essas pessoas não vai atribuir nenhum valor a um momento como esse. Imagina, se alguém que assim pensa vai perder o tempo numa quarta-feira à noite para estar sentadinho no auditório, calado, ouvindo alguém, metida a saber de alguma coisa. Não vai ter o mínimo valor. Assim como aqueles que não são religiosos, não vão perder um domingo para ir a uma missa, o outro não vai ao templo no sábado ou no domingo, enfim. Porque a crença é a partir de como eu vejo o mundo.
E é a crença que vai determinar os meus valores. Eu só valorizo aquilo que eu acredito. Só valorizo aquilo que eu aceito como verdade. Não é isso? Belinha está ali me apoiando. Então, os valores, eles estão na base. A partir dos valores, a gente faz as nossas escolhas. E a gente se define. Os nossos interesses são determinados pelos nossos valores. Aqueles que valorizam muito as coisas do mundo, vão se interessar pelas coisas do mundo. Aqueles que valorizam bastante as coisas do espírito, do espiritual, vão se interessar pelas coisas espirituais. Então, os valores determinando os interesses e determinando as nossas escolhas, as nossas decisões. É incrível como nós decidimos, da hora que acordamos, da hora que vamos dormir, a gente faz escolhas. E todas essas escolhas estão sendo determinadas por valores. Aqueles que valorizam uma alimentação saudável, vai escolher na hora de comprar, vai ao supermercado, vai escolher os alimentos que considera saudáveis. Os que não valorizam, isso é bobagem. Vivi até agora, imagina se eu vou perder tempo me preocupando que a margarina faz mal, que a Coca-Cola é tão gostosa, a Coca-Cola, eu vou deixar de tomar minha Coca-Cola. Então, as escolhas são consequências também dos nossos valores. E, a partir daí, a gente tem a nossa predisposição para agir, de acordo com o que a gente valoriza. A predisposição, que é antes do comportamento, né? Então, eu me predisponho a não aceitar nada que diga essa baboseira de energia, de espírito. Se eu tenho essa predisposição, o meu comportamento vai explicitar para as pessoas que isso é uma coisa que não tem a ver comigo. E assim a gente vai. Não é? Visão de mundo, determinando as nossas crenças, que por sua vez determinam os nossos valores, que por sua vez vão influenciar os nossos interesses e vão decidir mesmo as nossas escolhas, e a partir daí a gente se comporta no mundo. A gente nunca pensa nisso, mas é assim que acontece. E é por isso que muitas vezes as pessoas estão falando em valor, vamos valorizar a vida, né? Mas não agem de forma coerente, porque aquilo não está na sua base de crenças. Aí por quê? Vocês podiam dizer assim, mas Vera, por que você falou assim? O valor de uma existência e não o valor da vida. Tem uma razão quando eu fui escrever o tema. Porque para mim, a vida é eterna. Ela teve começo, mas não vai ter fim. Então a vida, infinitude. No entanto, a gente pode entender que a vida é segmentada. Ela é partida em várias existências terrenas ou em outros orbes planetários. Então, um segmento da vida, no período que se encerra entre a hora que a gente nasce e a hora que a gente parte, a gente pode chamar de uma existência. E é sobre essa existência que eu gostaria de focar a questão dos valores, e não da vida no seu contexto mais amplo. É sobre a existência. E aí a gente observa, no nosso entorno, no meio dos nossos conhecidos, amigos, familiares, várias situações interessantes que vão deixar muito claro qual é o valor que essas pessoas dão à existência de si própria ou dos outros. Certa vez, conversando com uma amiga, e eu estava perguntando a respeito de alguém que é conhecido mútuo, nossa, mas ela tem mais aproximação do que eu. Como está fulano? E aí a luta? Uma vida lastimável, ela disse. Sinceramente, Verinha, se aquela menina, que já tentou várias vezes o suicídio sem sucesso, graças a Deus. Mas alguém muito próximo falou para mim, se ela culminar com o suicídio, eu vou lhe confessar, não vou lamentar. Porque uma vida daquela ninguém merece. Aí, já conheço, respeito muito, quero muito essa pessoa. Mas a gente está vendo aí a visão que essa pessoa tem. Qual é o valor que ela dá à vida. Em outras circunstâncias, as pessoas dizem até assim,
fulaninha engravidou, uma gravidez indesejada, garota ainda, não sei nem se vai casar, se o cara vai assumir, se não vai. Era melhor que abortasse. Quantas pessoas não têm essa visão? E esse é o valor que dá aquela vida e informação daquela garota que engravidou sem planejamento. E a gente olha em volta, a todo instante, nós vamos ter circunstâncias de vida que para alguns vão dizer assim, não é uma vida que merece ser vivida. Então eu pessoalmente passei muitos anos, minha mãe viveu 23 anos comigo, os últimos 23 anos da vida, e desenvolveu o Alzheimer. Então, em todas as suas fases eu pude acompanhar. E escutei de algumas pessoas até dizerem para mim, nossa, não leve a mal, mas no dia que ela morrer, não chore, porque ninguém merece viver assim, uma vida vegetativa. Gente, não é? É a visão de mundo dessas pessoas, não é por maldade, é a visão de mundo. E, no entanto, a gente vai encontrar outras pessoas que mesmo sem se dizer religiosas ou espíritas, têm outra visão a respeito da vida. Por exemplo, tem uma jovem, digo jovem porque eu acho que ela não deve ter nem 40 anos ou 40 e poucos anos. Mãe, já tinha uma filha. Engravidou de surpresa aí de um segundo filho. Ficou muito feliz. Essa garota ficou muito feliz. E todo mundo animado, esperando o exame para mostrar o que viria. Se seria um menino ou seria uma menina. Na data certa, ao fazer o exame da imagem, qual não foi o susto? O bebê que ela gestava trazia uma síndrome raríssima. Raríssima. Mas uma síndrome que deforma. Então, na própria imagem, já dava para visualizar que rosto aquele bebê ia ter. Era algo deformado, terrível. Carinha de animal. Parecia um animalzinho mesmo. E aí, diante daquele choque, o médico, quando analisou, falou para ela, olha, deixa eu te dizer uma coisa. Nesses casos, a lei brasileira permite o aborto. Porque esse bebê, com essa síndrome que traz, ele não tem nenhuma perspectiva de vida. No mínimo vai viver algo. Se chegar ao final da gravidez, vai nascer alguns minutos, algumas horas, talvez uns dias, mas não vai viver. Então você tem a escolha de interromper a gravidez legalmente ou não. Fica com você. Essa garota foi para casa, conversou com os pais. Imagina a dor e o desespero, né? A filhinha, que já tinha uma certa idade, estava vibrando com a chegada desse irmãozinho ou dessa irmãzinha. E aí ela colocou a realidade e os pais falaram, bom, eles não iam intervir na escolha dela. Se sentiram tão impactados que disseram, você vai fazer a sua escolha, a gente vai respeitar. Mas eu sei que o pai dela é espírita. Não é muito praticante, mas é um homem espírita, espiritualizado. Ele também não falou, respeitou. E ela passou uma noite refletindo. No dia seguinte, ela decidiu que ia manter a gestação até o bebê nascer. Chamou os pais e comunicou. Eu vou dar à luz a essa criança. Vocês não imaginam as amigas, como essa garota foi criticada. Você é louca. Como é que você vai sofrer os mal-estares todos, que a gente sabe, quem já teve filho, que uma gestação não é fácil. Por uma coisa que você sabe que não vai dar certo, que talvez nem chegue ao fim. Ela disse, é a minha escolha. E ela foi até o fim. E foi um dos momentos assim que mais marcaram a minha existência, não que eu tivesse presente, mas porque acompanhei de perto o drama dessa família. Na certeza absoluta, porque os médicos já tinham garantido que ela não ia viver nem 24 horas, a avó providenciou o caixãozinho, providenciou um lindo vestido, queria vestir a neta para enterrá-la, e aguardou o momento do parto. E essa garota nasceu. Ela disse para mim, Verinha, eu não sei onde eu vou buscar forças para descer no necrotério, para arrumar a minha neta.
Eu digo, se você precisar de alguém do seu lado, conta comigo, eu vou. Não sei com que coragem, mas na hora fui pelo impulso, falei, eu vou estar com você se precisar. Mas não, claro que não. Era um momento muito deles. O bebê nasceu com toda aquela deformidade. A mãe pediu para segurá-la nos braços. Eu até me emociono. Se despediu, agradeceu, entregou para a mãe dela. E a mãe dela só aguardou que o bebê expirasse e partisse. E arrumou do jeito que tinha planejado. Com um vestido branco lindo de anjinho, um caixão de anjinho. E fizeram o sepultamento. Eu tiro o chapéu para essa família. Seriam muito poucas as garotas que teriam essa coragem. Mas por que será que ela tomou essa decisão tão difícil? Não é fácil, gente. Porque, com certeza, no âmago daquela criatura, a valorização da vida e as noções da doutrina auxiliaram ela na escolha, definiram a escolha dela. Essa garota pode ter todos os defeitos do mundo, a gente chegou um tempo a trabalhar próximo e algumas pessoas que ficam isso aqui. Mas olha, para mim, essa qualidade, essa coragem, não tem preço, não tem valor. Uma outra coisa que a gente tem que refletir quando nós estamos falando em valor é o seguinte: a sociedade contemporânea está valorizando muito as coisas da matéria. Está dando muita importância às coisas do mundo, às aparências. E com isso, aquilo que efetivamente tem valor, como sendo a vida, a existência, as pessoas, passam a ser coisificadas. As pessoas tratam as outras como coisas. Como é que a gente trata a coisa? A coisa a gente não dá importância, não. A gente dá importância às coisas que a gente gosta. Enquanto é útil. Enquanto me servir, eu estou cuidando, não é? Um vestido, está muito lindo e tudo mais. Quando ele rasga ou desbota, não me serve mais, o que eu faço? Descarto, jogo fora. Muita gente está fazendo isso com os outros. Descarta, joga fora. Por quê? Coisifica a pessoa. E é quando que a gente coisifica? Quando determinada pessoa que não foi muito importante em determinada hora, por uma mínima ingratidão, que nós consideramos que foi ingratidão, a gente não quer mais ouvir falar. Está cortada da minha vida. E esquece tudo, todas as qualidades, tudo aquilo que a pessoa já fez. Simplesmente descarta. Quando é que a gente coisifica alguém? Quando a gente tem uma empregada doméstica, que nos serve anos, às vezes a fio, e essa criatura é acometida de uma doença grave, não vai poder mais trabalhar. E aí a gente diz assim, minha filha, olha, eu sinto muito, mas vou ter que demitir. Procure o LOAS, procure o seu INSS, porque eu preciso de alguém que trabalhe. E descarta como algo que a gente pode jogar fora. É uma inversão de valores. É inversão. Agora, isso ocorre por quê? Porque nós perdemos a noção da espiritualidade. Porque a grande parte da humanidade está vivendo sonâmbula, acreditando que tudo se encerra na existência, no período entre que a gente nasce e morre, ali tudo. Então eu vou gozar o máximo possível, porque eu só tenho essa. Quantas vezes a gente ouve alguém dizer assim, a gente só tem uma vida, minha filha. Vamos aproveitar, porque você só tem essa. Quantas vezes a gente não ouve isso, né? E, na verdade, é o desconhecimento que faz com que as pessoas raciocinem dessa maneira. O que a gente vai aprender com a doutrina espírita? Gente, quando a gente lê a doutrina, nos romances, na obra codificada, nós vamos encontrar nos grandes clássicos da doutrina espírita descrições fantásticas do quanto leva, em termos de tempo, de trabalho, de equipe, uma existência de uma pessoa. A tomar como exemplo, para quem não leu e que diz assim, eu tenho até uma amiga que diz assim, Veri, eu já tentei, mas não tive coragem de ler. Memórias de um Suicida. Do Espírito Camilo Cândido Botelho, não é? E Ivone Pereira. Lá nesse livro, pelo menos não lê
é a parte inicial, que é muito dura mesmo. Mas vá para o capítulo 12. O capítulo 12 é belo, não assusta muito, não assusta ninguém. Só nos faz ficar, e é assim mesmo? Porque descreve o prelúdio da reencarnação. Aí eu até pontuei, para não me enganar, tem que ter fila. Minha memória já não está muito boa, não. Mas essa é uma parte que merece que eu não me traia, né? Na obra, o Espírito descreve as etapas que existem, que tem que ser cumprida, para que se dê a reencarnação de um espírito que cometeu suicídio na sua última existência. Então, o que vai acontecer com esse espírito? Em primeiro lugar, depois de muito se orientar, depois de passar todo aquele período terrível de sofrimento, de remorso, não por castigo, que a gente sabe que não é o castigo, mas pela lei de causa e efeito, ele tirou a própria vida. Então, enquanto aquele fluido vital que o permitiria viver X anos não for totalmente desgastado, ele vai estar revivendo aquela cena de mutilação, de anulação, enfim. E aí o espírito, depois de passar por tudo isso e ser acolhido numa colônia, né, que Reinaldo já falou aqui, a história toda linda como é, a colônia correcional Maria de Nazaré, então ele é levado ao departamento de reencarnação dessa colônia. Segundo a descrição do espírito, vai levar de 1 a 2 anos na preparação da reencarnação daquele espírito. Aí, em primeiro lugar, ele é recolhido. Ele vai para uma área de recolhimento, onde são feitos os registros relativos à terra, não é? E os cuidados que ele teve na vida anterior, o que ele vai ter como cuidado nessa vida. Então, é um período de muita introspecção do próprio espírito, que vai tomando consciência da sua falha e onde ele vai ter que trabalhar. Depois desse período, os mentores espirituais vão fazer um relatório e levam para um departamento chamado Departamento de Análise. Vocês vão dizer, Vera, você está louca? Isso é ficção científica, isso é surreal. Não é não, gente. É assim mesmo. É assim mesmo porque a doutrina está pontuada, as obras estão assim, colocando, né, exemplificando, e até em livros que não são da doutrina, que às vezes eu gosto de ler, porque eu me encanto quando eu vejo que alguém que não conhece descreve exatamente aquilo que a doutrina já disse para a gente. Aí o espírito é levado para esse departamento de análise do caráter, onde os mentores vão olhar, vão observar qual as suas fragilidades, onde estão as suas falhas, para que as penas, a provação que ele vai definir para si, estejam em conformidade com a sua força moral. Porque se escolhe uma prova maior do que possível, ele vai fracassar de novo. E se escolhe uma prova pequena demais, vai retardar muito a sua restauração, o seu trabalho de refazimento. Então, tudo é na medida certa. A sabedoria popular está muito certa quando diz o seguinte: Deus dá o frio conforme a roupa, porque ao virmos, nós somos assim, talhados, planejados direitinho, para o quanto nós vamos poder suportar em termos de provações, né, ou de expiações. A partir desse departamento de análise, o espírito é encaminhado para um departamento de programação das recapitulações, que é um relatório elaborado por técnicos espirituais, né, de grandes méritos, para saber quais são os méritos e os deméritos daquele que vai encarnar. O que é que ele vai ter de facilidades, quem vai poder estar lá no ajuda. Então, vai fazer toda uma programação, né, para garantir que essa nova encarnação possa ter êxito. Porque não é planejado que ele caia de novo, que ele incida outra vez na mesma falha. E aí, do departamento de programação, ele vai para um departamento de pesquisa,
onde toda a equipe espiritual vai pesquisar qual o ambiente mais adequado para aquele espírito reencarnar. Qual seria a família? Qual é o perfil dos pais? Aí você vai dizer, mas ele não vai nascer no meio, no ciclo de seus afetos. Em geral, suicida não. Vai precisar de espíritos abnegados que queiram recebê-lo e apoiá-lo nessa nova jornada, nessa nova existência. E daí, depois de conseguir, ele viaja várias vezes à Terra, observando e se adaptando ao ambiente onde vai renascer. Olha, vocês já tinham tomado notícia disso? Já tinham lido? Alguns eu sei que sim, né? Que aqui tem muita gente que lê. Mas os que não, olha como é lindo esse capítulo. Capítulo 12. Não esqueçam. Peguem só ele, se não quiser ler o livro todo. E daí, do departamento de pesquisa, né, onde já vai escolher o lugar, o ambiente que o espírito vai renascer, vem uma coisa fantástica. O planejamento do envoltório físico. É o alfaiate. Como que vai ser o corpo físico dele? Que não é o seu bel prazer e que não é pelo carinho dos espíritos amigos, não. Porque quem vai dar a forma ao corpo é o perispírito. E quando a gente dana o perispírito, ou por ingestão de veneno, ou por um abuso do corpo, porque fumou demais, porque tomou drogas, o perispírito está danificado. Jamais esse perispírito vai ser capaz de criar um corpo perfeito. Ele vai vir com falhas. É tão lógico que eu gosto de comparar com as formas de bolo. Imagina, a forma de bolo dá forma ao bolo. Se eu tenho uma forma retangular, vai ser um bolo retangular. Agora, vamos dizer, se a minha forma caiu e amassou um lado, e eu vou assar um bolo nessa forma, vocês acham que esse bolo vai sair tudo bonitinho, certinho? Do lado amassado, ele vai sair amassado. É uma lei natural, gente. Como é simples. Como é lógico, como é racional. Então, o que é que vai voltar, fazer com que a forma volte à sua forma original? Lá não tem funileiro, né, que vai ajustar. Então, esse é um trabalho dele que estragou a sua forma, refazer-se para que ele venha a ter uma forma perfeita. Então, por enquanto, nessa próxima existência, vai nascer com um ladinho complicado. Se foi veneno que tomou, vai vir com o sistema digestivo com problemas sérios. Se abusou, se foi um tiro na cabeça, provavelmente vai vir com problemas neurológicos. Nessa área do perispírito, ele não vai conseguir formar um cérebro perfeito, não vai. E assim a gente percebe a grandeza e a justiça e a perfeição das leis de Deus. Cada qual com aquilo que merece, que precisa. Né? Então, quando a gente olha aquela garota lá que está nova ainda, perturbada mental, dando um trabalho louco à família, que já tentou 3 vezes suicídio e não consegue morrer, em lugar de dizer, que bom que ela tivesse conseguido, porque já pôs fim ao sofrimento de todo mundo, é uma ignorância muito grande. É uma ignorância. Porque aquela existência está sendo para aquele espírito uma dádiva. Uma dádiva para conseguir, através da dor e do sofrimento, superar algo que já causou anteriormente. Não porque Deus vai puni-la, porque a lei de causa e efeito. A gente faz, a gente colhe. Se eu ponho a mão no fogo, vai queimar. Não é porque o fogo é ruim. É porque é uma lei física. Né? Então, depois do planejamento do envoltório, onde é modelado um protótipo, o espírito já pode antever o corpo que vai ter e que vai precisar ter. Eu não sei até, aqui abrindo um parênteses, se procede, mas ontem, numa outra palestra, uma pessoa me confirmou que sim, que o Chico escolheu, nessa última existência dele, vir como ele era. Porque há de convir que Chico não era bonito, né? Então ele escolheu vir, aquela figura acanhada, sem graça, sem charme, para não ser tentado na sua vaidade e no seu ego.
Não é verdade? Alguém já leu isso? Confirma? Não é? Então, o espírito até pede certas condições que vão lhe facilitar o êxito da reencarnação. E aí a gente tão ignorante, achando que sabe tudo, olha para uma pessoa totalmente deformada na rua e diz, coitado, que crime esse espírito cometeu. Até nós espíritas raciocinamos assim, que crime esse espírito cometeu para merecer esse corpo. Bom, alguma coisa ele fez para estar ali. Mas a gente pode mudar essa percepção e dizer, poxa, que espírito corajoso. Porque já está aqui de novo, resgatando. Né? Talvez, quem sabe, nessa uma só existência, ele vai conseguir superar isso e na próxima será feliz, terá um corpo perfeito. Em qualquer das circunstâncias que a gente olha alguém e acha, por ignorância, que aquela vida não tem valor, de que vale alguém ficar numa cama 26 anos em estado vegetativo? Eu tive uma garota vizinha, morou na minha rua, nós éramos crianças. No primeiro parto, ela teve uma reação àquela anestesia peridural. Foram vários casos desses. E ela teve uma paralisia total. E ficou em estado vegetativo durante 26 anos de existência. Não é? E aí a gente olha e fala, mas por que Deus é injusto, permite que uma coisa dessa aconteça? Não. Deus é tão bom que deu àquele espírito uma nova oportunidade. Sem também lembrar que muitas vezes um espírito, vamos, entre aspas, encarcerado em um corpo assim, não necessariamente só para espiar. Ele pode estar sendo protegido naquele corpo de obsessões e de perseguições espirituais tremendas. Muitas vezes é um refrigério, é uma trégua para aquele espírito. Mas por ignorância a gente não compreende isso. E aí acha melhor que a vida se acabe, porque não faz sentido. É muito incrível. A nossa ignorância é muito grande. Então, olha, depois do planejamento do envoltório físico terreno que ele vai ter, porque é o corpo astral dele que vai moldar, ainda tem um outro estágio, um sexto estágio de laboratório de restringimento, que é um ambiente secreto, não é, inacessível a visitantes, onde aquele espírito fica em preparação, aguardando o momento da fecundação e o momento do reencarne. Gente, o livro descreve que isso leva, às vezes, 2 anos. Aí a gente olha e diz assim, abortar é a melhor solução. Sem saber o tempo que a espiritualidade gastou, usou, investiu na preparação daquela vida, de uma nova vida. Uma outra forma muito equivocada é a gente só olhar para a vida com aquele que a gente acha que é o dono da vida. O dono da existência. Como dizem todo esse pessoal que defende o aborto. A mulher é quem sabe, o corpo é dela. Ela é quem pode escolher, ela tem que ter esse direito de querer ou não querer o filho. E defende com isso o aborto. É muita ignorância das questões espirituais, da verdade espiritual. Porque não é só a vida dela que está em jogo. É a vida daquele espírito que vai ser tolhido a ter uma nova oportunidade. E quem sabe, muitas vezes, esse espírito que é abortado, ele se revolta contra a mãe e aí vai ser mais um inimigo. Porque ela não lhe deu a chance. Ela tinha talvez se comprometido também. Então, esse planejamento, ele é feito de tal forma que não envolve apenas o que vai encarnar. Envolve todo um conjunto de pessoas que vão participar ativamente na existência dessa pessoa. Seja para apoiá-lo, seja para desafiá-lo. Seja como desafeto que vai colocar em prova, não é? Toda a sua força moral, a sua capacidade de perdão. E vai estar ali atazanando a pessoa a vida toda. E aí, quando a gente está aqui por esquecimento, assim,
Meu Deus, foi o que eu fiz para merecer uma família dessa? Fez alguma coisa, meu amigo. Fez alguma coisa. Graças a Deus que a gente não lembra. Porque o esquecimento é um presente. Se lembrasse, meu Deus do céu, matava-se de novo. A probabilidade de fracasso era muito maior. Certa vez alguém próximo a mim perguntou: mas Vera, eu não aceito essa coisa da doutrina espírita, dizer que eu estou aqui para pagar por alguma coisa que eu fiz. Eu vou pagar pelo que eu não lembro. Eu falei, mas se você lembrasse, talvez você não aguentasse. Aí eu falei, olha, já pensou 2 irmãos que se odiaram, hoje são irmãos, mas que antes eram inimigos, um matou o outro e o ódio era grande. Se volta como irmãos, vão se amar sabendo que o outro me matou? Como é que eu vou amar quem me matou? E o que matou, o remorso talvez, porque tinha feito isso, quer dizer, seria um desastre. E Deus, em sua sabedoria, nos permite esquecer. Então, uma coisa assim muito importante que eu gostaria de pontuar é, quando a gente olha para essas situações de existência, onde achamos que a vida não faz sentido, e com isso houve tantas pessoas defenderem o aborto, a eutanásia, não condenam, até instiga o suicídio, e outros que tiram a vida do próximo. Quando a gente olhar para essas circunstâncias, a gente não vai lamentar a vida de ninguém, em qualquer que sejam as condições. Porque a vida tem um propósito. Tudo acontece na medida do nosso merecimento e da misericórdia divina. Aí é quando a gente coloca, a doutrina nos coloca a proposta de transformarmos a pena em compaixão. A gente olha o indivíduo todo deformado, pedindo esmola, nasce num ambiente de total carência. Diz, meu Deus do céu, coitado, né? Que espírito devedor. Então a gente olha com pena. A pena vitimiza o outro. A pena diminui o outro. E não vai ajudá-lo em nada. Se a gente conseguir transformar, e é um exercício que dá trabalho, meu Deus, a pena em compaixão, ou qualquer outro sentimento, raiva em compaixão, nós vamos olhar para o outro e vamos olhar para o outro com respeito. E dizer, nossa, que espírito de coragem ter encarnado, concordado, às vezes nem concorda, né? Mas teve a chance de estar aqui numa existência penosa, mas já é o começo do resgate. Já é o começo do refazimento. Então é invejável. Porque a gente sempre acha, porque não tem grandes problemas na vida, não tem nenhuma doença grave, a gente não está em cima de uma cama, a gente não está, né, lutando num processo de vida e morte, a gente não está com transtorno mental. Dizer, meu Deus, eu tenho muito merecimento. Nossa, como eu sou bem, né? Como Deus foi misericordioso, eu já devo estar um passinho mais na frente na escala de evolução. Não vamos nos enganar, não, gente. Eu vou dar uma notícia que não é muito boa. Mas é que é possível que, não estou afirmando, é possível que o nosso espírito ainda não esteja preparado para os resgates que precisa ter. Então, como Deus é muito misericórdia, Ele vai dando em doses homeopáticas, parceladas em várias existências. Porque se der de uma vez só, a gente não vai aguentar. Então, temos que rever. A doutrina nos ajuda, vejam bem, enquanto filosofia. O que a doutrina espírita nos dá? Uma visão de mundo. De mundo não apenas restrita ao mundo, o orbe terrestre, uma visão de universo. Uma visão de eternidade. Das leis divinas que regem todo esse universo. E essa visão nos permite olhar para as realidades com outro olhar. Olhar para o que sofre, o que está lá numa cama, no leito de morte, um parente nosso que a gente não gostaria de ver sofrer, daria a vida pelo outro se pudesse. Sofrendo, e a gente diz até quando? Deus sabe até quando. Em lugar da gente ficar lamentando e se colocando na dor do outro,
Vamos dizer, orar para que a espiritualidade mande forças para ele chegar até o último momento e resgatar tudo de uma vez. Aquilo que veio para fazer. Então, a mensagem é essa. Nós não estamos por acaso. Cada um de nós aqui temos o nosso projeto reencarnatório. Esquecemos. Muitas vezes ele está embutido lá na nossa consciência, no inconsciente. Quando a gente se afasta um pouco do caminho, começa a apertar a consciência que nós não estamos, não era aquilo que devíamos estar fazendo. Mas nós temos esse propósito que foi traçado na medida certa para o que eu preciso para dar um passo à frente. Essa é a beleza da doutrina. Quando a gente consegue olhar a vida ou as existências com esse olhar, a gente sabe que o valor é inestimável e não pode ser precificado. Não tem preço. Os que são da área de direito, Meirinha aqui presente, vai dizer o que é um bem inalienável. É aquele bem que é intransferível. Não posso vender, doar, permutar, nada. Ele não pode, é intransferível. E poucos são os bens deste mundo que são inalienáveis. Um deles é a vida. Por mais que a gente quisesse dar uma vida, eu daria minha vida por um filho, por um neto, por um irmão, um pai. Não posso, porque é só minha. Então, é inalienável. E há quem precifique a vida, colocando até preço nos sequestros, né? Trocando a vida por um celular, trocando a vida por um carro, que depois vai largar no caminho. Só a ignorância das coisas espirituais explicam esses comportamentos. Felizes somos nós que já temos a noção, que já temos o conhecimento. Agora, lembremos, a nossa responsabilidade é maior. Aquele a quem mais é dado, mais será cobrado. Então, valorizemos, olhemos por semelhante com compaixão, sabendo se colocar no lugar do outro, ajudando naquilo que for possível, mas jamais lamentar com pena que é uma existência perdida, porque muito pelo contrário, é uma existência que, se bem vivida, será ganha. Muito obrigada, gente. Então, queremos agradecer a Vera por esses esclarecimentos, né? E tudo que ela disse aqui é verdade. Né? São coisas que acontecem na nossa vida. Eu tenho exemplos desse, né? Na minha própria família, com meu filho. E a gente vê que a gente tem que ter cuidado. Né? Eu tive um filho que ele desencarnou com 6 anos. E ele fez uma cirurgia cardíaca e ficou... Depois adquiriu várias coisas depois dessa cirurgia. E ele desencarnou. Ele tinha vários problemas. E depois do desencarne dele, eu falei com ele numa reunião mediúnica e ele me disse: mãe, eu precisava passar por tudo isso. Porque ainda nessa existência você vai me ter nos braços. Só que hoje, como uma criança sadia. Então, a reencarnação, né? A nossa existência aqui tem muito valor. Então, a gente tem que seguir esses ensinamentos, porque são os ensinamentos que vêm de Deus, né? E a gente está aqui para aprender. Então, muito obrigada, Vera, por tudo, né? Por esses ensinamentos, e que você continue trazendo esses casos para que possa nos alertar no nosso dia a dia. Eu vou passar logo para a Vera, antes da prece final, que ela vai fazer um anúncio. É rápido, gente. É para reforçar uma coisa que já vem sendo divulgada, está no site da livraria, no site do centro, acho que já tem cartazes. Vocês receberam, junto com a mensagem, um folhetinho falando no Cine Debate. É uma iniciativa nova da nossa direção, que vai trazer
periodicamente, um filme que tenha, né, cunho espiritual, que dê margem a gente a refletir realidades interessantes. Então, esse filme será apresentado, em seguida será feito um debate aberto a quem estiver, para a gente pontuar, discutir, esclarecer aspectos do filme que tem a ver com a doutrina. A apresentação vai ser aqui nesse auditório, no sábado, não agora, o outro, dia 4 de agosto, às 16 horas. Quem gosta de cinema, venha, porque não paga nada. Venha, traga o vizinho, traga os parentes, venham participar. O filme primeiro, porque é uma série, depois vão vir outros. Esse vai ser o filme dos espíritos. Muito interessante, não é de medo, não faz medo, não é terror. Fala sobre a obra, o livro dos espíritos, não precisam ficar assustados, que vai ser muito legal, vai ser de tarde. E os debatedores, nós vamos sempre ter a mesa com debatedores. Então, a Verinha, minha xará, vai ser a mediadora da discussão, vai coletar as perguntas e eu e a Elê vamos dar as respostas que tiver ao nosso alcance. Sempre aberto para os participantes também contribuírem com o seu conhecimento, com aquilo que já sabem. Então vai ser muito bom e a gente conta com a presença de vocês, tá ok? Vai ter pipoca, que ótima notícia, olha só. Além de gratuito, tem pipoca. Então, gente, não faltem. Dia 4, sábado, às 8, 16 horas, aqui neste auditório. Assistir o filme dos espíritos. Obrigadíssimo, viu? Vou contar com a presença de todos. E a gente vai poder tirar as dúvidas, né? Todas as dúvidas, elas estão aqui justamente para mediar e esclarecer. E vamos pedir a nossa irmã Vera que faça a prece final. Então, vamos fechar os olhos. De olhos fechados, a gente tem a possibilidade de olhar para dentro de nós mesmos. E vamos elevar o nosso pensamento para agradecer a Deus pelo dia de hoje e pelos ensinamentos dados. E pedir que esses ensinamentos que foram dados, eles sejam recebidos por nós. E que essa comunicação se efetive nas nossas reflexões e nas nossas ações diárias. Então, vamos juntos, num só pensamento, num só sentimento, agradecer ao Pai pela oportunidade dessa existência, que certamente tem um valor reparador. Agradecer por tudo que nós temos recebido no quesito de esclarecimentos que nos tira do espaço da ignorância e nos leva à evolução, ao progresso. É a partir desse estágio de conhecimento, dessa possibilidade de reflexão, que nós temos a oportunidade de agir. Agir no sentido de crescer. Então, assim, vamos agradecer a Deus, esse Pai de extrema bondade, que tem nos permitido crescer, e agradecer ao Mestre Jesus por ter se colocado como caminho nas ações de exemplo
que nós possamos seguir esse exemplo e caminhar nessa estrada que Jesus abriu para nós. Agradecendo a Deus pela vida, agradecendo a Jesus pelo sacrifício de estar entre nós e se colocar como espelho, e pedindo forças para que nós possamos perseverar, ressignificar os nossos valores no sentido da vida, para que haja tempo ainda de fazer mudanças significativas que nos eleve em moral principalmente, para que nós aproveitemos agora essa existência e possamos dar um passo no sentido da luz. Que Jesus fique conosco, nos abençoe a essa casa que tem sido o nosso espaço de encontro e de crescimento. E abençoe a todos, encarnados e desencarnados, que hoje toma mais uma lição para fazer uma reforma. Que Jesus nos abençoe e nos acompanhe.